Olá pessoal da comunidade de colecionadores, aqui é o Ricardo Sócio e hoje eu vou mostrar para vocês essa edição em Blu-ray de um épico do Western, que é o A Conquista do Oeste. Esse filme, que é de 1962, apesar de ser um Western, ele não é um típico bang bang, não é? Ele é mais um épico, um drama do que propriamente um filme de faroeste. Ele conta um pouco a história do desbravamento e da colonização do Oeste americano na época, em que ele ainda era um território inexplorado, né? A história segue a trajetória de uma família comum que sai do leste em busca de prosperidade. Começa mostrando a aventura que era a própria viagem, né? Até as montanhas rochosas, com os perigos de um território selvagem, com ataques de bandidos e de índios, permeado por passagens históricas como a Corrida do Ouro, a Guerra Civil Americana, a construção da ferrovia transcontinental. Enfim, é um épico mesmo. E se não dá para ser considerado o melhor western da história, pelo menos é um dos maiores em termos de produção. É um filme longo, né? Tem quase 3 horas de duração, mas é uma superprodução em todos os sentidos, que concorreu a 8 Oscars, tendo vencido 3. Melhor roteiro, melhor edição e melhor som. A Conquista do Oeste teve 3 diretores, o Henry Hathaway, o George Marshall e o John Ford. Cada um dirigiu um ato do filme, vamos dizer assim, né? O John Ford, por exemplo, dirigiu a parte da Guerra Civil Americana. Outro aspecto de superprodução desse filme são as locações. Quase todo o filme foi rodado em locações selvagens nos Estados Unidos, com paisagens maravilhosas, né? Uma fotografia belíssima, e até porque foi rodado em cinerama, que é um processo que permite um ângulo de visão bem amplo, com uma definição de imagem fantástica. Depois eu vou falar um pouco sobre o cinerama. A apresentação desse Blu-ray está bem interessante, né? São 2 discos que vêm encartados nesse livreto de capa dura, com impressão em papel couché de alta qualidade, uma gramatura bem alta, né? Todo colorido, com bastante informação. No disco 1 tem o filme em si e vários extras que eu vou mencionar depois. Ele vem encartado na capa do livro, né? Assim como o disco 2 também vem encartado no final do livro. O disco 2 ele vem com essa versão Smile Box Simulation, que é uma simulação da tela curva do cinerama. Mais tarde eu repito que eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. E só para vocês terem uma ideia, né, de como foi uma mega produção, o elenco tem John Wayne, James Stewart, Debbie Reynolds, Gregory Peck, Henry Fonda e mais um monte de gente. Então foi um filme realmente uma mega produção mesmo, né? O livreto aqui aborda bem a grandeza que foi a produção desse filme, embora muita gente não goste do filme porque ele não é, como eu já falei, um faroeste típico, né? Aqui fala das locações, o equipamento aqui de cinerama, a gente vê que a câmera era um verdadeiro trambolho, né? Aí, como eu disse, né, o livrinho é bem ilustrado, mostrando a produção, alguns storyboards, e mostra vários aspectos da produção. A música, né, esse score fantástico do Alfred Newman que vocês estão ouvindo aí, figurino. Aqui, só para antecipar um pouquinho, né, fala um pouco do cinerama, que é um processo que usa uma câmera que roda 3 rolos de filme ao mesmo tempo, com 3 objetivas, e permite uma razão de aspecto bem larga e uma definição de imagem absolutamente fantástica. Aqui nas especificações do filme, né, a gente pode ver que ele está com um aspecto bem largo, de 2.89 por 1, e possui legendas em português do Brasil, né, e pelo fato que eu falei de ser em cinerama, a gente vê que ele está com uma qualidade de imagem espetacular. Veja nessa captura que mesmo aproximando muito a imagem, a gente não perde a definição, né? Mais uma captura, mais uma aproximação, a imagem não perde mesmo a definição. O som desse Blu-ray também está excelente, tem Dolby True HD e a trilha foi remasterizada em 5.1. Bom, quanto aos extras, no disco 1 tem comentário em áudio, tem um documentário que é muito interessante, para mim é o melhor extra de todos, que é sobre o cinerama justamente, para quem gosta especialmente de parte técnica, e o trailer de cinema. Bom, então eu recomendo esse Blu-ray primoroso, principalmente para quem viu esse filme em outras edições que tinham defeitos grosseiros, como nas emendas do cinerama, ou então naquela medonha versão Full Screen Pan Scan em VHS que deixava o filme insuportável. Esse Blu-ray é a edição na qual esse filme deve ser visto. E agora, se vocês tiverem paciência, eu vou falar um pouquinho sobre o cinerama.
O Cinerama é um processo desenvolvido nos anos 50, que proporciona uma imagem bem larga, com grande campo visual e com excelente definição de imagem, rodando 3 películas de uma vez só. Só para a gente fazer uma comparação, né? O CinemaScope e seus derivados que ainda são usados fotografam a imagem wide em uma película de 35mm, usando uma lente que comprime essa imagem na horizontal. Na sala de exibição, uma outra lente anamórfica devolve a imagem ao aspecto original para a projeção. Isso alcança uma proporção de 2.35:1. Só que com a compressão, muita imagem é registrada em um espaço relativamente pequeno, o que prejudica a resolução. No Cinerama, o processo é diferente. A imagem wide é dividida em 3 películas de 35mm que rodam sincronizadas. Uma quarta película de 35 magnética carrega o áudio. Então, durante a filmagem, a câmera, que tem 3 objetivas, divide a imagem em 3 partes e registra cada pedaço em um rolo diferente de filme. E a câmera de Cinerama abrangia um campo visual de 146 graus, que é mais ou menos o mesmo ângulo da visão humana. Aqui a gente vê a parte de trás da câmera com os 3 rolos de filme. Aquele tubo na parte de cima é o viewfinder, por onde o cinegrafista enquadra a imagem. Na frente, uma objetiva capta a porção esquerda da imagem e joga no rolo direito de filme. Outra capta a parte do meio e joga no rolo central. E a terceira objetiva registra a última parte da imagem. As 3 imagens sem nenhuma compressão formam um frame, que geralmente tinha a proporção de 2.59:1, apesar de alguns filmes terem uma extração ainda mais larga, como A Conquista do Oeste. A grande área de negativo e impressão garantia uma ótima definição de imagem, muito melhor do que a do CinemaScope, que tinha uma área muito menor. Os cinemas tinham que ser especialmente equipados para exibir filmes em Cinerama. A tela tinha que ser curva e reproduzir o ângulo de câmera de 146 graus. E tinham que ter 3 projetores funcionando em sincronia, cada um rodando uma das películas, que juntas formavam a imagem completa na tela. Um amplificador sincronizado rodava a película magnética de 35mm com 7 canais independentes de áudio gravados. 5 canais alimentavam 5 caixas de som atrás da tela. E outros 2 canais alimentavam 3 caixas surround, sendo 2 nas laterais e uma no fundo do cinema. Então foi feliz quem pôde, né, naquela época, assistir ao verdadeiro cinema em uma apresentação em Cinerama. Hoje a gente assiste os filmes na TV e acha que aquilo é o máximo, né? Os nossos filhos provavelmente vão conhecer o cinema pela tela do celular. Come along, while that moon am shining bright. Come on along and raise your voice in song. We gonna raise a ruckus tonight. Ain't no time to sit and brood. Raise a ruckus tonight. It's time to strike a lively mood. Raise a ruckus tonight. Go and get that old banjo. Raise a ruckus tonight. Just pat your foot and tap your toe. Raise a ruckus tonight. Do you hear me? Come on along, little children, come along. While that moon am shining bright. Come along now, tune up that string and let that banjo